Oi, gente, e aí, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDICT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa desta semana a gente traz para vocês informações sobre a pesquisa de doutorado realizada na Unicamp, que dissecou as redes bolsonaristas e a proliferação de fake news durante o período da pandemia. Nós também vamos trazer informações para vocês sobre a despedida de um dos grandes cientistas brasileiros que nos deixou na semana passada. E você vê também informações sobre a greve na Avibraz, a antiga gigante armamentista brasileira que completou um ano, uma das greves mais longevas da história do país e que está acontecendo em uma empresa importantíssima para o programa espacial brasileiro. A Avibraz, para quem não sabe, é responsável, entre outras coisas, pelo desenvolvimento do nosso principal ou único lançador de foguetes em desenvolvimento, o VLM, que, segundo a Agência Espacial Brasileira, terá seu primeiro lançamento no ano que vem. Vamos acompanhar um vídeo produzido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos na última segunda-feira, quando a greve completou um ano de aniversário. Veja. Toda essa nossa luta que nós estamos construindo desde março do ano passado. Luta histórica que fez com que a empresa cancelasse as demissões. E agora a nossa luta prioritária na defesa do pagamento de salário de seus trabalhadores. Nesse pátio que tanto simboliza a nossa luta por emprego, por direitos, por uma Avibraz estatal, essa delegação internacional, porque a nossa luta está pulsando no mundo inteiro. Nós estamos aqui vendo a luta de vocês, estamos trazendo o apoio da classe trabalhadora do mundo inteiro. Luta e vitória para os trabalhadores e as trabalhadoras aqui. Estamos aquí para apoyaros. La lucha obrera, el estar todos los trabajadores unidos, es la única manera de ganar a la patronal. E há um ano a gente ouve os trabalhadores, dia a dia, as consequências da incompetência do presidente da Avibraz causou para todos os trabalhadores. E a gente seguir a nossa luta por pagamento de salário, vamos nessa batalha até o final. Os companheiros que concordam com esses encaminhamentos, por favor, levantem os dois braços. Viva a luta dos trabalhadores da Avibraz! Viva! Viva a luta dos trabalhadores da Avibraz! Viva! Para falar sobre esse assunto, a gente está em contato nesse momento com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos aqui do Vale de São José dos Campos e região, o Heller Gonçalves, que vai nos explicar um pouco melhor a situação. Um ano de greve, o Heller, como é que está a situação dos trabalhadores nesse momento? É uma luta muito longa, um ano de greve. É comum a gente ver categorias do funcionalismo público, onde os trabalhadores têm estabilidade, fazendo greves longas, que duram vários meses. Agora, no setor privado, você ter uma greve de um ano, com certeza, talvez seja uma das mais importantes greves operárias que já teve na história do nosso país. A greve, ela segue, e o que tem hoje é o que a gente chama de controle operário. Por exemplo, tem cerca de 200 trabalhadores que estão entrando para produzir 1.100 foguetes, que é um pedido da Malásia.
e todo pedido que tem, a empresa apresenta a proposta para o sindicato, a gente discute em assembleia democrática com os trabalhadores, existe um revezamento, aqueles que não podem não vai, e esses trabalhadores entram, como no caso desta produção que eu estou falando, para garantir o pagamento de 2 salários. Neste 1 ano, a Avibraz pagou 4 salários, ou seja, 8 salários em atraso. E aí a gente trabalhando, recebendo em dia, a vida está difícil, imagine para quem está nessa situação. Mas é um espírito de luta e mobilização que os trabalhadores estão tendo junto com o sindicato, que é histórico. A gente segue na porta da fábrica, o que a gente chama de piquete operário, todos os dias a direção do sindicato está lá fazendo o revezamento, e a gente fez um combinado com os trabalhadores. Enquanto tiver um trabalhador sem receber salário, vai estar a gente lá cobrando os direitos desses companheiros. Só para que o nosso telespectador que acompanha esse caso pelo Brasil Consciência possa saber, quantos trabalhadores entraram nesse layoff infinito quando a greve foi deflagrada, e como é que está o dia a dia deles, né? Eles estão recebendo algum tipo de auxílio do poder público, o sindicato está auxiliando com alguma coisa, eles estão liberados para fazer atividades aí, bico, Uber, algo que seja para poder sobreviver? Então, nós estamos falando de 1 ano de greve por pagamento de salário. Agora, a luta dos trabalhadores da Avibraz tem mais de 1 ano e meio. Começou em março do ano passado, que foi quando a empresa demitiu 420 trabalhadores e teve a greve naquele momento, a luta e a mobilização pelo cancelamento das demissões. Tivemos êxito, tanto que a gente está mantendo esses empregos até hoje, 4 layoffs consecutivos. A turma tem estabilidade no emprego até fevereiro do ano que vem, ou seja, vai dar 2 anos aí de garantia da manutenção dos empregos, que é o mais importante. Agora, nós queremos o emprego e o principal, né, que o trabalhador ele tenha a produção e que fruto disso ele tenha o seu salário. Então, esses 420 trabalhadores, eles seguem no layoff. Porém, é a mesma situação. A empresa que teria que está fazendo o pagamento do salário, e a Avibraz não está pagando ninguém. Tanto os que estão no layoff, como aqueles que não estão no layoff. Todos os trabalhadores da Avibraz estão com atraso no salário, por isso que é essa greve em curso. Mas é importante colocar, porque é 1 ano da greve por pagamento de salário, mas a luta tem mais de 1 ano e meio que esses guerreiros e guerreiras da Avibraz estão na linha de frente, junto com o sindicato. Isso é muito emocionante, a gente vê que diante dessa dificuldade, não está recebendo salário, o que é uma tristeza, o que é muito ruim para o trabalhador, mas a gente vê todos os dias esses trabalhadores de cabeça erguida falando, o sindicato está certo, para a gente ter alguma coisa, vai ser na luta e na mobilização, a gente vai até o final. Acho que isso que é o mais importante, o quanto esses trabalhadores evoluíram no seu nível de consciência e o quanto apoia o sindicato para estar tocando esta mobilização. Infelizmente, algumas pessoas crescem, ou felizmente, né, algumas pessoas crescem na dor. Eu perguntei sobre a questão de como que eles estão se virando, se você tem informação se eles estão trabalhando com atividades informais, Uber, fazendo bico, imagino que sim. E eu aproveito para lhe perguntar também, Weller, o que vocês, qual foi aí a mudança, se é que houve alguma, com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa que aconteceu recentemente? O plano de recuperação judicial ele foi aprovado em Assembleia de Credores, onde inclusive o sindicato tinha procuração nesta Assembleia para falar por todos os trabalhadores da Avibraz. Porém, foi aprovado o plano, mas ainda não foi homologado. Você depende do juiz fazer a homologação e a partir da homologação a Avibraz tem o prazo de 30 dias para começar o pagamento das dívidas. E o jurídico do sindicato está acompanhando isso todos os dias para que se resolva essa situação. Agora, para nós, a mobilização dos trabalhadores na pauta da defesa dos empregos, na pauta do pagamento de salários é importante. Agora, para nós, o mais importante é o debate político em toda essa situação, em toda essa greve. Por quê? É a terceira vez que a Avibraz entra em recuperação judicial. Uma empresa desse porte, setor de defesa, estratégica para a soberania do nosso país, ela tem que ser do Estado.
Então, nós estamos cobrando, já fizemos várias reuniões com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, também reuniões do Ministério da Defesa, e a gente faz a exigência para que o governo Lula estatize a Avibraz. Enquanto ela estiver na mão do capital privado, é um dono querendo ter lucro. E ele não está nem aí se o trabalhador está na miséria sem receber salário. Por isso, além da defesa dos empregos para garantir pagamento de salário, mas para a soberania do nosso país. Por isso que o nosso sindicato ele segue, até porque a própria Avibraz está divulgando que está procurando um investidor. A gente vê boatos de que agora é a empresa do Catar, a empresa da Arábia Saudita querendo comprar a Avibraz, e nós achamos que esta empresa tão importante para o nosso país não pode ser entregue para o capital estrangeiro. Por isso, a gente vai seguir também com a nossa campanha pela estatização da Avibraz. Eu tinha conversado sobre isso, Heller. Eu vou soltar daqui a pouquinho para os nossos telespectadores a última posição que eu tive, o último posicionamento que eu tive da FINEP por meio do seu presidente, o Celso Pancera. O que vocês têm colhido do governo federal sobre iniciativas, subsídios? A impressão que nos dá, assim de fora, não estou acusando ninguém de nada, é que a FINEP está esperando o plano de recuperação judicial da empresa ser homologado para que eles possam liberar aquele recurso de 190 milhões para a construção de um projeto de um lançador de satélite, um nano lançador de satélite. O que vocês têm recebido de retorno com relação a essas reivindicações de reestatização ou de manutenção do capital nacional numa eventual aquisição? De fato, a recuperação judicial, ela tem essa importância. A recuperação judicial é como se fosse, você está com seu nome sujo, aí você limpou, você consegue ir na loja novamente fazer a compra parcelada. Então, tem essa situação de fato que precisa ser resolvida, que é a recuperação judicial. A própria FINEP, que já tem projetos que estão aprovados, e a gente vai cobrar para colocar em execução, principalmente pela prioridade de estar efetuando os pagamentos. Nós fizemos várias reuniões com o Geraldo Alckmin, fizemos reuniões no Ministério da Defesa, mandamos carta para o presidente Lula solicitando a estatização da Avibraz. Agora, se o governo não vai estatizar, não vai atender o pleito do sindicato, nós achamos que minimamente o governo federal ele tem que ter contratos assinados com a Avibraz, que nós podemos chamar de contrato emergencial, que compre por um ano, porque infelizmente a gente vê que uma parte dos produtos que são adquiridos pelas Forças Armadas do nosso país vem de fora. E a própria contradição da Avibraz, 75%, 80% do que historicamente ela sempre produziu vai para fora. Então nós precisamos achar esse ponto de equilíbrio, porque isso não é só com a Avibraz. Existe a guerra fiscal, a guerra comercial entre os estados dentro do próprio país, e a nível internacional isso não é diferente. A gente viu recentemente a Caoa Sherry, uma montadora, anunciar o fechamento no Brasil, e ela agora está trazendo os carros importados da China para seguir vendendo aqui. Então nós precisamos achar um ponto de equilíbrio, até para a defesa da manutenção dos postos de trabalho no nosso país, até para a defesa da gente estar desenvolvendo a indústria nacional, o que a gente acha que é importante, e nesse sentido, uma Avibraz, porque a gente fala de 1.400 trabalhadores da Avibraz. Agora, a gente sabe que para cada emprego que você tem na indústria, são outros 10 que são gerados em toda a cadeia de trabalhador. Então, tem uma grande importância você ter uma empresa dessa em funcionamento. Nós achamos que uma empresa do setor de defesa que fabrica foguetes, que fabrica míssil, tem que ter um investimento do governo federal. Muito bem, vamos olhar então qual foi a declaração do presidente da FINEP, o Celso Pancera, que a gente colheu recentemente na SBPC sobre essa questão da liberação dos 190 milhões para que a Avibraz desenvolva um nano lançador de foguetes que seria capaz de lançar nano lançador de satélites, um nano foguete que seria capaz de lançar satélites de entre algo em torno de 5 a 50 quilos. Acompanhe. Celso.
Então, esse está sendo tratado pelo governo, né, através do BNDES e a FINEP minoritariamente, né, o BNDES, através do BNDES-SPAR, é um dos grandes participantes do controle da empresa, né. A questão toda está na oferta de garantias e capacidade de tomada de recursos da empresa. Mas isso é uma coisa que o governo está se dedicando a resolver e eu acredito que nas próximas semanas nós teremos uma solução para a questão da Vibraz. Nosso objetivo, obviamente, é manter a Vibraz ativa, preferencialmente com capital nacional, né, porque a defesa é estratégico para a gente e é um forte gerador de ciência, tecnologia, inovação e muitos empregos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você fica com as informações sobre a pesquisa de doutorado realizada na Unicamp sobre a disseminação de fake news no Twitter pela rede bolsonarista de desinformação durante a pandemia. Um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta agora para falar sobre o trabalho de doutorado realizado na Unicamp pela doutora Gabriela Pivaro, que esquadrinhou, destrinchou o negacionismo bolsonarista durante a pandemia. Ela estudou 150 perfis do Twitter entre dezembro de 2020 e agosto de 2021. Entre os perfis, o do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e do filho dele, Flávio Bolsonaro, e retirou deste estudo conclusões bastante interessantes sobre como se estrutura o negacionismo nas redes sociais e formas para combatê-lo. Muito obrigado, doutora Gabriela, por ter nos atendido nessa tarde. A gente começa essa entrevista perguntando por que a senhora decidiu fazer essa pesquisa. Bom, boa tarde, Edmond. Então, eu comecei essa pesquisa não foi com esse intuito de estudar especificamente o bolsonarismo. Quando eu entrei no doutorado, eu queria estudar os movimentos negacionistas. Então, eu queria estudar o movimento da galera que acredita na Terra plana, o negacionismo climático, os movimentos anti-vacinas. Então, eu queria entender quais concepções sobre ciência esses movimentos possuem para que as concepções que eles acreditam façam sentido. Então, eu comecei a estudar sobre negacionismo científico no geral, a história do negacionismo científico. E aí foi quando, em 2020, aconteceu a pandemia, e aí eu fui percebendo, quer dizer, eu já tinha percebido muito do discurso negacionista no governo Bolsonaro, principalmente com relação ao aquecimento global, as mudanças climáticas, as queimadas que estavam acontecendo no Pantanal e na Amazônia, né, que falava que não estava acontecendo nada. Então já tinha essa postura negacionista. E quando começou a pandemia, a postura negacionista aumentou demais. Então eu pensei, bom, se eu quero estudar quais são as características do discurso negacionista científico nas redes sociais, eu vou usar como exemplo de pesquisa, como estudo de caso, a comunidade bolsonarista, porque eu sei que ali vão ter características que eu quero estudar. Então, foi quando eu decidi fazer a pesquisa voltado ao estudo bolsonarista. E também porque o negacionismo, ele é uma característica dos governos de ultradireita, né? Então, a gente já via isso também acontecendo no governo Trump, o negacionismo de lá, e meio que foi uma cópia um pouco do que estava acontecendo. E o movimento negacionista, ele é muito ligado à parte política. Então, não tem muito como separar uma coisa da outra. Então, tudo se direcionou para eu estudar o movimento negacionista dentro do contexto brasileiro, nas redes sociais, em especial o Twitter, porque o Twitter tem umas características muito boas de se estudar, no sentido de que as informações acontecem muito rápido, as trocas são muito rápidas, e você permite interações entre diversos atores, né? O presidente fala e um seguidor pode responder. Então, você pode conversar com o senador, você pode conversar com outras pessoas que também seguem as mesmas pessoas. Então, as comunicações, elas são rápidas e você não necessariamente precisa seguir essas pessoas. Então, você consegue interagir de maneira muito rápida. Então, a informação se propaga muito rápido lá. E aí, com base nisso, com base desse uso muito ativo do Twitter pelos membros do governo e por eu perceber que lá se propagava muita desinformação, eu encaminhei minha pesquisa para estudar como a desinformação se propaga no Twitter, e aí eu escolhi a rede bolsonarista como exemplo de estudo de caso, porque lá eu sabia que eu ia encontrar as características de desinformação científica.
Em dezembro de 2020, o país registrou 18.500 mortes. Foi um dos meses com maior número de mortos em 2020. Em agosto de 2021, esse recorde já tinha sido superado e muito. Estávamos na casa de 28 mil mortos por mês. Por que a senhora delimitou este período especificamente? Coincidiu aí com o andamento da pesquisa da senhora ou houve algum fator que determinou que acontecesse nesse momento? Meio que coincidiu, porque assim que eu decidi estudar sobre o negacionismo científico no Twitter, eu tinha que entender qual metodologia eu ia usar. Então eu tive que estudar a metodologia de etnografia, porque eu não podia fazer de qualquer jeito. Então eu tenho que estudar a teoria, né, a base, para eu conseguir fazer uma etnografia de maneira estruturada. Então, depois que eu li todos os referenciais pertinentes de etnografia, eu comecei a fazer análise, que coincidiu de ser dezembro de 2020. E em agosto de 2021, eu já tinha muitos dados. Então, a gente decidiu, eu e meu orientador, né, a gente decidiu que a gente já tinha informação suficiente para analisar o que a gente precisava. Porque nesses 8 meses de análise, a gente salvou mais de 300 páginas de comentários num diário de campo. Então, já era muito dado para análise. Eu imagino o quanto foi interessante ler 300 páginas de negacionismo. Sim, deve ter sido tinha dia que era difícil mesmo. Interessante tinha dia, assim, sob o ponto de vista de análise, mas enfadonho sob o ponto de vista de qualquer ser humano com o mínimo de discernimento. E, assim, fora que é negacionismo, e isso ninguém discute, qual é a característica? Como é que as pessoas, por que as pessoas começam a acreditar, por exemplo, que remédio para piolho, né, ou contra piolho, vai ser capaz de criar um efeito preventivo contra a Covid? Então, tem muitas respostas. Não tem uma resposta simples. Como tudo não tem uma resposta simples. Mas isso vem muito de uma descrença generalizada na ciência. Está tendo um movimento mundial, não só no Brasil, de desacreditar a ciência. Então, se os cientistas falam que a vacina vai salvar vidas, você não pode confiar nos cientistas, você precisa confiar em outros tipos de fontes que não estão ligadas à grande indústria farmacêutica que só quer o seu dinheiro. Então, você vai acreditar nessas fontes alternativas, porque você não acredita nos grandes meios. E aí, como as pessoas, muitas vezes, elas não têm muito conhecimento sobre como é estruturado o conhecimento científico, alguém fala para você, putz, isso aqui, funciona esse remédio. Para você ver se isso aqui funciona, você tem que fazer uma base de questionamentos, né? Mas como não se tem muita noção de que tipo de questionamento você precisa fazer para validar um conhecimento, as pessoas acabam acreditando no que os seus semelhantes estão acreditando também. Então, se você está dentro de uma bolha ideológica de rede social, em que todas as pessoas que você segue, que você admira, e que você gosta, e que você tem afetos, estão falando que esse remédio salva vidas, você vai acreditar também. E o discurso desse remédio, ele tinha uma pegada científica, né? Não era uma coisa mágica, uma coisa mística. Então, você usava referenciais científicos. Só que você usava referenciais científicos de maneira completamente descontextualizada. Você pegava uma informação aqui, misturava com outra informação aqui, juntava com essa daqui, e aí você tentava montar um argumento para falar, olha, esse remédio aqui funciona. Só que quando você pega essas informações descontextualizadas, você tira a parte importante, que você precisa entender o contexto que essas informações foram feitas. Então, a defesa dos remédios, ela tinha essa postura científica, o que atrai muita gente que quer acreditar, porque você tem uma validação científica, só que uma validação científica que não é dos grandes meios, que estão em xeque. É uma validação científica entre os meus iguais, entre as pessoas que também estão pesquisando sobre isso, que também acreditam nisso. Então, não é uma crença só pela crença, é uma crença validada por, aparentemente, cientistas que não fazem parte da grande indústria farmacêutica e também validada por pessoas que são semelhantes a mim. Isso influencia bastante. Você pega mentiras que parecem verdades e conta para um grupo que acaba disseminando essa informação e servindo de, digamos assim, de escudo contra a indústria farmacêutica opressora que quer nos explorar mediante uma tragédia, uma crise mundial. Que coisa
interessante, né? É bastante interessante que isso aconteça no nosso tempo com toda a informação que nós temos. E qual foi o papel dos dois objetos, os dois indivíduos, né? A base da pesquisa, o presidente e o filho dele, na disseminação dessas informações? Eles eram a origem do boato, na opinião da senhora? Eu acho que depende. Eu acho que porque assim, na pesquisa eu segui o Jair e os 3 filhos, né? O Flávio, o Eduardo e o Carlos. O Carlos era o mais ativo nas redes sociais, sem dúvida nenhuma. Então eu acho que muitas coisas que aconteciam, que se difundiam, vinham primeiro dele. Mas eu não acho que exclusivamente vinha deles. Muitos apoiadores, assim, perfis com mais de 1 milhão de seguidores, propagavam muita coisa e isso repercutia. Mas com certeza, muitas informações vinham, sim, do presidente e dos seus filhos. E aí você repercute, né? Porque é isso, as pessoas querem acreditar. Elas querem que aquilo seja verdade. E aí se tem aquela pessoa que você acredita, porque existe essa defesa muito grande, né? Do presidente Bolsonaro na época, as pessoas defendiam qualquer coisa que ele falava. Então, se ele fala aquilo, ele não vai fazer mal pra mim, porque ele quer meu bem. Então eu vou acreditar. E aí todo mundo começava a acreditar também junto. Eu perguntei porque nesse momento nós temos CPI da pandemia acontecendo e investigações no âmbito judiciário sobre as responsabilidades da pandemia, e o presidente, o ex-presidente, se esquiva, né, da responsabilidade de ser o disseminador. Há uma certa desconfiança de que havia o gabinete do ódio com o Carlos Bolsonaro disseminando esse tipo de coisa, né? Então, a pergunta que eu fiz é mais assim, no sentido de é possível responsabilizá-lo pela propagação por meio dos dados que a senhora localizou? Nossa, é difícil responder isso, porque sim, ele propagou muita coisa, principalmente com relação à ivermectina e à hidroxicloroquina. Muita coisa. Só que era sempre uma postura do tipo, faz quem quer. Então, ao mesmo tempo, sim, ele é uma personalidade muito influente, e quando ele vira e fala, usem esse remédio, que ele salva vidas, mas usa quem quer, então, implicitamente, você tá falando os seguidores usarem, né? Mas você também se exime um pouco da culpa, porque você fala, eu não obriguei ninguém a usar. Então, eu acho que com certeza tem culpa, principalmente quando nega a importância das vacinas e fala que lockdown não adianta nada e que é só uma gripezinha e quem tem histórico de atleta não vai sentir nada. Eu acho que isso influencia as pessoas a minimizarem a pandemia. Então, sim, eu acho que tem que ser responsabilizado, sim, porque ele, como uma figura de chefe de Estado, ele com certeza vai influenciar as pessoas. Não é tipo meu tio tweetando alguma coisa para 13 seguidores, né? É um presidente de um país tweetando para milhões de pessoas. Você tem que ter responsabilidade no que você fala. Muita gente acredita, e existe alguma coisa já comprovada com relação ao uso de robôs para a disseminação das fake news na internet. A pesquisa da senhora alcançou alguma coisa nesse sentido? Havia aí nesses perfis que você acompanhava algum indicativo de que alguns deles não seriam exatamente pessoas, mas robôs controlados aí por essa rede de disseminação de fake news? Sim, eu encontrei alguns... Porque assim, como que eu fui fazendo a pesquisa, né? Assim que eu criei um perfil específico para o Twitter para fazer essa pesquisa, e eu fui seguindo... Eu segui inicialmente o presidente e os 4 filhos. E aí eu deixei que o algoritmo do Twitter fosse me recomendando, porque parte da pesquisa também é mostrar como os algoritmos das redes sociais manipulam o conteúdo que é mostrado para você. Então eu quis que o Twitter manipulasse o conteúdo que fosse mostrado para mim. Então eu ia selecionando quem eu queria seguir. E aí nessa seleção de quem eu ia querer que fosse seguir, eu entrava no perfil toda vez que eu ia seguir uma pessoa nova para ver se não era um robô. Porque eu não queria seguir robôs. Eu queria ver como que era a articulação mais orgânica do que estava acontecendo. Então, às vezes, claramente você via que um perfil era robô, porque era só um monte de hashtag e respostas sem sentido a tweets que não faziam sentido. Mas eu excluí da minha análise os robôs, não porque eles não existam e não porque eles não sejam importantes, porque eles aumentam a amplitude do ruído que se faz.
mas eu quis saber as características do discurso. Então, as características do discurso de pessoas reais. O que as pessoas reais acham das notícias de desinformação. E o que a senhora extraiu dessa pesquisa como uma estratégia possível para combater o negacionismo nas redes? O que a gente poderia fazer, por exemplo, para evitar que alguém pegue um celular e grave um vídeo dizendo que um remédio de outro uso possa ser aplicável a esta ou aquela doença? Eu acho que você não consegue evitar que alguém faça isso. Mas o que você consegue evitar é que as pessoas olhem, escutem aquilo e vejam que aquilo não faz sentido. Então, tem duas maneiras, quer dizer, tem duas frentes quando a gente fala de enfrentamento de desinformação. A primeira frente é uma alfabetização midiática, é entender como as redes sociais funcionam. Porque as redes sociais, elas funcionam com base em algoritmos que selecionam conteúdo para te mostrar. E aí você acaba ficando preso em bolhas ideológicas, onde todo mundo pensa igual você, e aí isso parece que todo mundo sabe do que está falando. Então, você está dentro de uma bolha ideológica onde todo mundo usa tratamento precoce, então parece que todo mundo está usando tratamento precoce, e aí você vê alguém que fala assim, não, mas use vacina, e você pensa, não, mas está todo mundo usando tratamento precoce. Porque você está dentro de uma bolha ideológica, porque existem filtros, existem algoritmos, porque as redes sociais ganham dinheiro selecionando o conteúdo para você. Então, quando a gente entende que as redes sociais, elas filtram o conteúdo, a gente consegue tentar sair dessa bolha. A gente entende que existem outras coisas por aí, eu não posso me basear apenas nessa informação que chegou para mim de maneira passiva. Eu preciso, de alguma maneira, pesquisar fora dessa bolha o que está acontecendo. Então, a primeira parte é a alfabetização midiática para entender algoritmos das redes sociais. E a segunda parte é uma parte que tem a ver com a alfabetização científica. Porque quando a gente fala de como o conhecimento científico é construído, a gente tem que entender que o conhecimento científico ele é validado por instituições, que ninguém faz ciência sozinho, que os conhecimentos, eles são... a galera está tentando falsear. Então, você faz um conhecimento, outras pessoas viram e também vão duvidar do que você está falando, e vão criar experimentos para duvidar do que você está falando. E o conhecimento científico ele passa por várias etapas, onde está todo mundo tentando provar que você está errado. E você faz uma ciência, ninguém faz ciência sozinho. Então, quando às vezes as pessoas olham uma informação e falam, não acredito nisso que a ciência está me falando, vou eu mesma fazer a minha pesquisa. Como você vai fazer uma ciência sozinha? Você precisa dialogar, você precisa que outras pessoas te indiquem, te mostrem que pode estar certo e que pode estar errado. Porque se você fica dentro da sua própria cabeça, não tem ninguém para te falar que você pode estar errado. Então a ciência precisa do diálogo. A ciência, ela não é uma verdade absoluta, nunca vai ser. Ela está sempre em busca de melhorar. Então quando a gente entende que o conhecimento científico ele passa por uma série de etapas para validação, quando a gente olha uma informação que não tem validade, mas ela parece científica, a gente pensa, mas como que isso aqui chegou nessa conclusão? Como isso aqui foi validado? De onde veio essa fonte? Quem fez essa pesquisa? Quando a desinformação ela também passa por uma etapa de que tem muita gente interessada em propagar a desinformação. Então, por exemplo, quando a gente está falando sobre negacionismo climático, quem está interessado em fazer as pessoas acreditarem que não existem mudanças climáticas? Quais são essas indústrias? Então, quando você vê um tipo de informação científica, você tem que pensar, mas quem ganharia com eu olhando isso daqui e achando que isso aqui é verdade? Então, é entender como a ciência funciona, é entender que a ciência ela não busca uma verdade absoluta, ela não te dá respostas simples, e que ela passa por uma série de etapas para validação. Então, quando a gente tem essas duas partes, a gente entende como funciona as redes sociais, e a gente entende como funciona a construção do conhecimento científico, se a gente tiver essa mínima noção, já é muito bom para a gente olhar uma informação e ter um pouco de noção para saber se isso pode ser verdade ou não. Então, o combate passa por essas duas partes, não tem como fugir. Muito bacana. E quem quiser conhecer mais sobre o trabalho que a senhora fez, ele está disponível, a publicação em algum meio eletrônico? Dá para acessar pela internet? Tem na biblioteca da Unicamp ou algo assim? Sim, a minha tese, na verdade, ela foi escrita no formato multipaper, né, que eu escrevi 4 artigos,
e eu falo um pouco mais sobre esses artigos na tese. Então, todos os meus artigos estão disponíveis na internet, em várias revistas científicas. Se jogar meu nome no Google, com certeza vai aparecer. E também a tese está disponível no acervo de teses da Unicamp. O nome da minha tese é sobre a propagação de desinformações científicas nas redes sociais. Então, tá bem interessante, na verdade. Eu acho que são 200 páginas, né, que eu tô falando sobre coisas, então é até difícil tentar resumir aqui em alguns minutos tudo o que a gente discute lá, porque a gente fala muito sobre concepção sobre ciência, né, quais são as concepções errôneas sobre a construção do conhecimento científico que levam as pessoas a crerem em desinformação. Então, a gente discute bastante isso. Quem quiser ler, por favor, leiam. E se vocês quiserem me refutar, é isso, a ciência está aberta ao debate, a ciência não é uma verdade absoluta, adoraria ver o que as pessoas acham também. Muito bacana, é isso aí. Então, eu quero agradecer demais a doutora Gabriela Pivaro pela participação aqui, também a assessoria de imprensa da Unicamp, que mais uma vez, de maneira muito preciosa, ajudou a gente aí a trazer conteúdo aqui para vocês do Brasil Consciência. Obrigado, doutora Gabriela. Obrigadão, eu que agradeço o convite. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com as homenagens ao pesquisador Alberto Setzer do INPE. Um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre a despedida de um dos grandes nomes da ciência brasileira, Alberto Setzer, o servidor do INPE que desenvolveu o inovador sistema de monitoramento de queimadas do Brasil, nos deixou na semana passada. Pai, avô, tenista e inventor, ele deixou saudades no INPE e também na pesquisa brasileira. Acompanhem. Pesquisador do INPE nos últimos 46 anos, Alberto Setzer morreu aos 72 anos de infarto fulminante durante uma partida de tênis, enquanto passeava com a família no litoral norte de São Paulo. A gente sempre ia, a gente vai todo fim de semana para a praia, que ele é um refúgio nosso, a gente construiu para isso, né? Que a gente chamava de Pequeno Paraíso. E esse era mais um dos fins de semana. Estávamos com um casal de amigos e estava tudo excelente. O Alberto estava muito feliz por estar lá, feliz de estar com outras pessoas. É o que a gente costuma falar, ele estava no lugar que ele gostava muito, que ele amava, e fazendo aquilo que ele adorava. Não teve nenhum indício de que algo ia acontecer. Pesquisador do INPE nos últimos 46 anos, Alberto Setzer é uma referência em diversas áreas. Foi ele, por exemplo, que desenvolveu o atual sistema de monitoramento de queimadas brasileiro. Na verdade, ele realmente era um cara que tinha tesão por trabalhar. Não sei se pode falar para tesão, mas um cara que várias vezes ele me falava que saía daqui do INPE às 2 horas da manhã, que era o horário que ele falava, olha, aí eu consigo fazer minhas coisas mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a jogar com ele, ter amizade com ele mais assim esportiva, ele naquela época ele estava trabalhando mais com projetos da Antártida. Ele viajava, ele foi 25 vezes para a Antártida, 25 anos seguidos para a Antártida. Inclusive eu soube no velório dele que no 26º ano que ele não foi, pegou fogo nos equipamentos da Antártida lá. Então ele já tinha um projeto de meio ambiente aí, em geral, né? Bastante forte. Ele falava muito de trabalho, ele gostava muito de... E essa parte esportiva é porque ele dava valor também para a saúde dele, né? Uma coisa que às vezes ele comentava, falava assim, olha, eu encontrei outro dia com os amigos da faculdade, lá minha da Mauá, que ele formou na Mauá, e o pessoal tudo falando sobre os remédios que estão tomando. Eu falei, eu não estou tomando remédio nenhum. Ele trabalhava na Coordenação Geral de Ciências da Terra, desenvolvendo projetos operacionais, pesquisas e atividades acadêmicas nos temas de monitoramento de queimadas com imagens de satélite, risco de fogo na vegetação e meteorologia antártica. Foi através do Dr. Alberto que eu tive a oportunidade de ir para a Antártica a primeira vez, a convite
dele para fazer um trabalho relacionado à pesquisa dele. Eu não trabalhava no grupo do Setzer no INPE, né? E quando eu fui fazer o primeiro inverno meu na Antártica, em 93, no inverno de 93, e ao retornar depois de 10 meses da missão, ele gostou do trabalho e ele perguntou se eu gostaria de voltar em outros verões. E aí foi essa sinergia. Eu acabei transferindo para o grupo de trabalho dele, do departamento, e de lá para cá, nesses últimos 30 anos aí, eu já fiz 38 viagens para o continente antártico, né? É porque teve anos em que eu fui 2 vezes ou 3 vezes. Então, em 30 anos, 38 viagens ao continente antártico. A maioria para Ferraz, a Estação Brasileira, 28 ou 29 vezes para a Estação Brasileira, 9 vezes para o Criosfera, e 2 acampamentos em cima da península, para todo Detroit. Então, sim, e todos esses trabalhos relacionados com a meteorologia e sempre com apoio, sempre com o incentivo, a avaliação, o critério do Setzer em cima dos dados, da política de dados, em cima de ser o melhor dado possível, o mais próximo possível vamos dizer assim, da qualidade do dado, e sempre foi esse carinho que ele tinha com o trabalho relacionado à meteorologia na Antártica. Como principais realizações, destacam-se as implementações da rede NASA de fotômetros solares Aeronet no Brasil, o projeto de meteorologia antártica do Brasil, incluindo 25 operações no continente gelado, além do monitoramento operacional de queimadas e incêndios florestais do Programa Plurianual do Governo desde 1985. Nessa agenda de cooperação, eu coloquei a parte de estudos de poluição atmosférica e de algumas cooperações com a NASA e com a NOAA, com pessoas que eu já tinha tido contato na época em que eu fiz o doutorado nos Estados Unidos, né? E coincidiu que isso também era um grande interesse da NASA, na época eles estavam fazendo um programa de caracterizar, mapear as condições, as características, a composição química da atmosfera no planeta todo. E aquele experimento se chamava GTE. Então, a ideia foi bem aceita dos dois lados e, a partir daí, um dos desdobramentos foi um experimento chamado GTE-Able 2A, que ocorreu na Amazônia em 1985. Então, coube a mim também organizar toda a parte inicial desse experimento, foi uma responsabilidade muito grande aqui no INPE. E, bom, o experimento deu certo e, na época, a gente tinha a ideia, ou tinha assim a hipótese de que nós estaríamos amostrando a atmosfera mais pura do planeta, que seria sobre a região amazônica. Quando chegou a hora de interpretar os resultados, isso ainda durante o experimento, a gente de noite se reunia para olhar os dados, começaram a aparecer coisas muito estranhas nos dados, né? Em vez de ser a atmosfera mais limpa que a gente imaginou que ia encontrar entre Belém e Manaus, a contaminação era muito grande. Dava picos assim completamente inesperados de vários poluentes atmosféricos e ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas achavam até que os equipamentos podiam estar com problema, foi todo mundo conferir as calibrações, recalibrar os aparelhos e fazíamos outros voos e voltavam aqueles dados com uma poluição muito grande. E aí, com as imagens de satélite, depois olhando, a gente percebeu o que estava acontecendo. Estavam ocorrendo grandes queimadas no sul da Amazônia. A fumaça era levada para os ventos, para aquelas regiões mais centrais da Amazônia, onde nós estávamos voando com o avião da NASA, e o que a gente estava mostrando era as emissões, resultantes dessas queimadas todas que estavam no Brasil. Então, sempre dei suporte para todos os trabalhos que o Alberto fez, né, e cooperou na Antártica. Desde o primeiro sistema de e-mail que foi implementado na Estação Brasileira, foi através do Alberto, que foi atrás de pessoas que pudessem implementar um sistema via radioamadores para satélite radioamadores. Ele levou o pessoal lá, o William Schauffer, que é um radioamador, isso em 96, e implementou o primeiro sistema de e-mail na estação. Ele conseguiu o primeiro computador para a Estação Brasileira. Na época, a Marinha não tinha computador ainda para levar para a estação. Ele conseguiu um Prologica, um computador que não existe mais essa marca, que foi mais no final dos anos 80.
Ele conseguiu 2 computadores, levou para a Estação Brasileira e doou para a estação. Ficou lá no CPD, vamos dizer assim, na biblioteca, o primeiro computador que a Estação Brasileira foi através do projeto do Setzer, né? Por exemplo, ele implementou o primeiro sistema de rádio, telecomando, telesinais, que as pessoas estavam no acampamento, apertavam um botãozinho, mandavam para o satélite, e o navio recebia um alarme, através também de transmissão de dados. Ele aproveitou a tecnologia da Argus, do sistema Argus, implementada em animais, e ele adaptou isso aí numa pequena caixinha e ficou para o pessoal de acampamento, né? Então, assim, o Alberto sempre foi uma pessoa que inovava. Ele ia atrás de informações na internet e falava, olha, será que não dá para a gente fazer isso, adaptar isso? Então, ele foi assim, sempre, para mim, na área técnica, o professor Pardal. O primeiro sistema de acompanhamento de animais, por satélite também, ele deu suporte, ele comprou equipamento, ele forneceu os equipamentos para a Universidade FURG, né, para a FURG, e o pessoal implementou nas costas de um leão marinho lá. A gente recebia os dados, ele acompanhou esses dados, processou esses dados, né? Então, assim, foi sempre um pesquisador de vanguarda, no sentido de sempre trazer o que tem disponível e adaptar para as condições da Antártica. Depois da Antártida, que ele parou de trabalhar mais no meio ambiente, é que ele veio para liderar esse projeto aí de focos de queimada, né? Que a gente, essa divisão nossa aqui, trabalha muito com sensoramento remoto e detecção de problemas na Terra a partir de imagens de satélite. E ele percebeu não, ele descobriu, estudando, né, que os satélites NOAA eram sensíveis a calor e conseguia mapear isso, e é uma coisa diária, né? E aí ele conseguiu fazer um projeto grande na área de detecção diária de focos de queimada no Brasil inteiro. Então, essa é uma contribuição maravilhosa, quer dizer, para a sociedade. E ele era muito focado nisso mesmo. Ele era um cara que no trabalho dele, ele realmente queria realmente fazer o melhor, sabe? Estava sempre buscando, sempre o melhor. Falar do Setzer como trabalhador, tem a palavra workaholic, para ele cai bem, porque ele realmente era um cara. E não era uma coisa que ele fazia porque ele fazia por sofrimento, não. Era porque era uma coisa que ele realmente queria, gostava de fazer e tinha interesse em fazer, né? Além de pesquisador no INPE, também era professor nos cursos de pós-graduação da instituição. O nosso trabalho que a gente vinha desenvolvendo era sobre validação de dados de aerossóis e de gases de efeito estufa na Amazônia. Então, a nossa relação seria validar a base de dados existentes, né, de sensoramento remoto, dados de estações, para desenvolver novos produtos e um produto melhorado, né, com melhor calibração para o Brasil todo também. O que você pode falar dele na relação de trabalho? Ele era um bom chefe? Maravilhoso. Um dos melhores pessoas que eu tive a experiência de ter convivido. Em nenhum momento nunca vi o Alberto se indispor ou estar de mau humor. Ele estava sempre muito confiante, uma pessoa muito otimista sobre tudo. A gente lembra dele tão simples. Eu chegava na sala dele e não tinha uma vez que ele falasse para mim que ele podia me ouvir. Sim, ele sempre podia ouvir. Então, ele se dedicava a todas as pessoas. Na simplicidade dele, ele sempre era um colo amigo para a gente. Eu sempre vou tê-lo, lembrando assim, o quão bom ele era. Fora disso, ele foi o maior cupido, né? Porque foi através do Alberto que eu conheci a Marilene. Foi. E hoje a gente está casado depois de nós estamos casados há 23 anos. Olha, eu vou falar como marido, como pessoa. Todas as características que eu passei nesses 36 anos de vida, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa. Eu vou falar todo esse lado humano que eu conheci bem. Como eu disse, eu não acompanhei não tão de perto, né? Eu não sou dessa área, da área que ele trabalhava, mas eu passarei o lado humano dele.
por mais que eu tivesse um contato bastante breve com o Setzer, foi bastante intenso, porque ele tinha muita sabedoria para passar. Ele é uma pessoa que durante as partidas de tênis que a gente jogava, nos intervalos, a gente tinha um bate-papo muito descontraído e que ele sempre, com a generosidade dele, tinha alguma coisa a falar. Ele era generoso a ponto de comentar alguma batida que eu fiz no tênis, uma direita que entrou legal, e ele tinha essa percepção, essa coisa do pesquisador, né? Ele tinha essa percepção aguçada, né? E aí ele comentava, eu tive contato com o Alberto Setzer aproximadamente 10 anos atrás, e a gente jogou tênis aproximadamente 2 anos, né, semanalmente, e ele tinha essa questão de comentar na época de não ser nem uma pessoa catastrofista e nem uma pessoa que não pensava a respeito das mudanças climáticas. Ele falava assim para mim: João, a gente tem que procurar ser ponderado, a gente tem que procurar se embasar na ciência, a gente tem que procurar se embasar nos fatos e na realidade. Então isso é o que ele começou a falar há 10 anos atrás. Era uma coisa que eu sentia dele, uma pessoa sempre assim, muito ponderada, com muita sabedoria. E essa coisa do grupo de tênis de pesquisadores? Quer dizer, você joga uma vez por semana. Ele jogava todo dia, além de ser workaholic, ele era obcecado também pela atividade física. Pela atividade física. Onde vocês jogam? Como é que é isso? A gente começou a jogar muito aqui no INPE, mas essa quadra do INPE ela é meia dura, sabe? Ela é ruim para... E à medida que a gente foi envelhecendo, as quadras de saibro são melhores para a gente jogar, a gente escorrega mais, não torce tanto o corpo e tal, e a gente então ficou sócio lá do COCTA, do CTA, que é o Centro dos Oficiais lá, o Clube de Oficiais do CTA, eles deixam a gente ficar sócio, por ser do INPE, né? Todo mundo que for do grau superior e for do INPE, você é apresentado lá e a gente ficou sócio lá. Isso há mais de 20 anos já que nós somos sócios lá. E eu jogava com ele toda segunda-feira. Eu tenho outros dias que eu jogo pelo menos 3 vezes por semana. Ele fazia questão de jogar 5 vezes por semana. Ele tinha parceiro para cada dia, ele chamava a pessoa e tal. Eu não sabia dessa paixão dele pelo tênis, essa prática quase que diária aí de tênis, os desafios que ele organizava e chamava as pessoas. Bom, como é que vocês viam isso, né? Essa obstinação por praticar tênis com sol a pino, meio-dia, 2 horas da tarde, e enfim. Eu posso começar, Puxou a orelha dele alguma vez, Adriana, por ele fazer isso? Várias vezes, múltiplas, N+. E algo até muito curioso, porque foram nos últimos anos que eu consegui que ele pelo menos passasse um protetor solar. Eu lembro, então ele começou, acho que meu pai não jogava tênis de criança, ele começou a jogar adulto. Ele começou a jogar de adulto, que qualquer coisa que você começa de adulto é mais difícil, mas meu pai tinha essa perseverança, essa ideia de que você tem que trabalhar duro para conseguir fazer uma coisa bem, e ele não media esforços, né? Então ele começou a jogar como adulto. Acho que ele começou em Israel, deve ser essa a história, né? Deve ser em Israel. Então, quando ele estava fazendo mestrado em Israel, e é um jogo que eu acho que ele gostava muito, porque é um jogo que é técnico, então você tem que entender de física, de cada detalhe. É um jogo que, quer dizer, é uma atividade física, e ele gostava de estar em forma, gostava de fazer atividade física, mas ele também gostava do fato que era um jogo mental, um jogo psicológico, e ele sempre falava isso, né? Assim, que você... Quer dizer, ele falava que ele não, porque ele não joga tão bem, mas que quando você joga muito bem, você ganha ou perde pela cabeça, né? Então, eu acho que ele tinha uma fascinação, assim, por essa complexidade, porque fazia realmente ser um desafio que não tinha
não ia chegar uma hora que ele ia falar, pronto, já deu, né? Já sei fazer direito. É um jogo muito difícil, então não acabava o desafio para ele. Mas o que eu lembro é que quando eu era criança, ele queria jogar tênis, e eu acho que ele tinha que cuidar de mim, e não, né, como que você faz para cuidar da sua filha e jogar tênis? Ele teve uma ideia muito boa, que era, eu era ball girl, como fala? Catadora de bola. Então, ele me levava para os jogos dele no fim de semana, e a minha função era passar, sei lá, 3 horas catando bolinha. E aí, ele queria que eu aprendesse a jogar, mas eu tinha que passar 3 horas catando bolinha, aí já acabava todo o meu interesse pelo tênis. Então, eu digo que eu até gostaria de jogar tênis, mas eu fiquei um pouco traumatizada pelas horas que eu passei catando bolinha. Devia ser divertidíssimo para uma criança ficar catando bolinha, né? Super! E é um jogo longo, né? Sim, sim, o Alberto, como tudo na vida, como a Joana falou, bem perseverante, então ele não deixava a bola cair. E aí os jogos se tornavam bem longos. Então, o meu marido é tenista também, adora jogar. Ele jogava desde pequeno, ele é muito, assim, é um bom jogador. Aí, quando ele começou a jogar, aí veio essa história, assim, que ele falava, mas o cara é um paredão? A história é que meu pai é um paredão. Ele não tem uma técnica linda, ele não joga super bem, mas ele não deixa passar nenhuma bola. Então, ele não deixa cair nenhuma bola. Então, meu marido fala assim, mas ele ganha por exaustão, porque você joga para lá, joga para lá, e ele corre. Ele não cansava e ele respondia todas as bolas. Então, mesmo assim, em termos, o Felipe falava, a minha técnica é melhor, mas eu perco, porque eu não consigo fazer ele não responder a bola. Qualquer bola ele respondia. Então, o apelido do meu pai era o Paredão. Se houver aí um plano espiritual de onde o Setzer estiver avaliando a vida dele, pessoal, profissionalmente, tem alguma coisa que ele deve estar bravo lá, que ele não conseguiu fazer, que estava na gaveta, que ele ia protocolar, que ele ia começar ou que estava em andamento? Olha, o Alberto tinha a intenção de continuar muitos projetos. Ele queria continuar com os projetos dele de monitoramento de queimadas, ele queria iniciar um novo projeto antártico para criar uma biblioteca digital a respeito do trabalho que ele desenvolveu ao longo dos anos dele em meteorologia antártica, e eram vários projetos que ele tinha intenção. E agora, mais recentemente, né, eu estou trabalhando aqui na parte de orçamento do INPE, então ele estava lá buscando uma parte do orçamento, né, uma descentralização do orçamento do Ministério da Saúde para o INPE. E isso porque ele tinha um projeto bem recente que era de relacionar a poluição das queimadas com o número de pessoas sendo atendidas em unidades básicas de saúde na parte de problemas respiratórios. Então, isso era um projeto que ele tinha, né, para fazer mais recentemente, que ele não pôde realizar. É uma despedida, sempre é triste, obviamente, mas a gente tornou cada momento desse algo não tão pesado, não lúgubre, né? Nós pensamos muito no Alberto o tempo todo, como ele gostaria que a gente vivesse cada ponto desse, e eu acho que a gente conseguiu fazer a gente conseguiu passar uma semana bem, lembrando dele, sem ser muito pesado, algo que ele gostaria. E aí, uma coisa só que eu queria mencionar também é que, né, a gente falou dele como marido, como pai, como profissional, mas ele também era um excelente avô. Verdade. Que legal. Essa parte é mais dura.